paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Amém. Em Ezequiel, capítulo 38, verso 1 e 2, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso trabalho, em nome de Jesus. Pai, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o encantamento, toda a palavra contrária, tudo aquilo que não é do Senhor. Meu Pai, passa a revista, Senhor, em cada casa nesse momento, em cada lugar, em nome de Jesus. Pai, levanta uma coluna de fogo ao meu redor, ao redor da minha família, porque eu tenho entrado aqui, Pai, em intercessão pela vida dos meus irmãos, em oração a Ti, Pai, para levar a Tua palavra. Então eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, nos reveste, Pai, do alto céu, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 38, verso 1 diz assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, e na terra de Magog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então aqui, quando fala de Gog, que era o rei de Magog, representa o anticristo, todos aqueles que vão contra Jesus Cristo, né? E diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Então, nós vemos que Deus, ele está contra todos aqueles que estão contra ele, né? E quando alguém se levanta contra um servo e uma serva do Senhor, está indo contra o próprio Deus Altíssimo, está indo contra o próprio Senhor. Quando alguém está indo, né, se investindo força contra um servo e uma serva do Senhor, contra, né, que todo aquele que serve ao Senhor não é somente aquele que muitas das vezes tem um microfone na mão, ou que tem um dom de ministrar a palavra, de louvar, né? Mas é todo aquele que está em toda a área servindo ao Senhor, seja limpando uma igreja, seja cuidando do seu lar, que também cuidar do seu lar, da tua casa, é servir a Deus, porque a tua primeira, né, o seu primeiro ministério é a tua casa. O nosso primeiro ministério é servir a Deus, direcionando nossos filhos no caminho do Senhor, mostrando que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Na minha e na tua vida, o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que voltar a nossa atenção ao Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra. Então nós temos que prestar atenção nisso. Então todo aquele que se levanta contra os servos do Senhor, contra a família que serve ao Senhor, está se levantando contra o próprio Deus. Isso tudo aqui irá acontecer na vinda de Jesus Cristo, na sua segunda vinda para resgate, para a salvação eterna, aonde ele vai nos tirar, né, daqui para aquilo que ele tem preparado para nós, que ele diz que ele tem preparado algo que nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu e sequer desceu ao meu e ao teu coração. Somos todos carentes e necessitados da misericórdia do Senhor. Então, servir a Deus não quer dizer só alguém que vai lá e bate cartão e todos os dias está dentro de uma igreja. Porque nós vemos pessoas que nasceu em berço evangélico, mas não teve um encontro com Deus ainda. Não teve um encontro com Jesus. Por quê? Nós estamos sempre ali, né, cobrindo nossos filhos de oração, mas nós temos que muitas das vezes falar para eles, até um tempo eu vou estar te direcionando. Até um certo tempo eu vou estar te cobrindo. Para sempre nós vamos orar pelos nossos filhos. Mas eles têm que aprender a guerrear as guerras deles. Nós temos que ensinar eles a guerrear as suas próprias guerras, porque nós fomos chamados para ali depender inteiramente de Deus, em nome de Jesus. Então aqui Deus está dizendo, olha que ele diz, né, que profetiza contra, e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Então Deus, ele está contra aqueles que não o aceita, que o rejeita. Deus está contra aqueles que já declarou inimigo do Senhor, já declarou inimigo do povo de Deus, aqueles que podem vir, ó. Verso 4, e eu te farei dar meia volta. É assim que Deus faz. Eu não sei qual é o encantamento, qual que é a obra de bruxaria, qual que é a palavra contrária, qual que é a mentira de Satanás contra a tua vida e contra a vida da tua família. Mas Deus está dizendo, eu te farei dar meia volta. Não temas, você que serve ao Senhor, não tema o inimigo. Declara todos os dias, né, consagrando a tua casa ao Senhor, tudo que você tem, seus bens ao Senhor. Ó, eu te farei da meia volta e porei anzóis em teus queixos e te tirarei a ti
e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados. Então, pode estar equipado o inimigo da nossa alma, podem madrugarem para ir contra um servo, uma serva do Senhor, mas se você está revestido de Deus, se você tem orado, tem clamado, Deus vai fazer ele na minha volta, ele pode estar ali equipado, ó, grande multidão com escudos e rodelas, tendo todos eles espadas para manejar. Então Deus está dizendo, assim como ele vai fazer nesse grande dia na batalha do Armagedon, aonde ele vai botar o inimigo no lugar dele, aonde Deus vai ali cessar, né, todo o mal na face da terra. Assim ele tem feito na minha e na tua vida. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador está guardado por aquele que não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não dorme, ele não tutibia, ele não vai nos abandonar. Ele tem vigiado, ele tem nos olhado, ele sabe quando o inimigo está à espreita. E ele nos avisa, ele nos direciona e está repreendido no nome de Jesus. Toda astuta cilada. Então pode o inimigo, você pode estar olhando o inimigo se levantar à tua volta, né? Um batalhão, um exército cheio de cavalos, todos equipados, mas maior é o Deus que nós servimos. Maior é o Deus que no estalar de dedo coloca o inimigo no lugar dele, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos entender que Deus, né? Ó, vamos continuar lendo, ó, verso 5. Pérsia, Etiópia e Líbia, com eles, todos eles com escudos e capacetes. Então, eles estavam unidos em grande multidão. Então, pode estar o inimigo armando cilada contra você de todos os lados, com multidões, tentando tramar contra mim e contra a tua vida. Nós não vamos temer. É o que Deus está dizendo. Pode o inimigo estar tramando contra o povo de Deus, né? Ó, Gomer e todas as suas campanhas, a casa de Tagamar e extremo norte, todas as suas companhias, muitos povos contigo. Então, tá dizendo ali, né, de que eles têm um exército formado contra o povo de Deus. Mas pode existir um exército. Olha o que Deus está dizendo. Prepara-te e dispõe-te. Então, Deus está dizendo para o inimigo, pode preparar, disponha-te. Tu e toda a multidão do teu povo que se reuniram a ti, e tu lhes serve de guarda. Então, Deus ele está dizendo ali, ó, se for possível, se armem, use o que vocês têm de melhor, porque eu vou destruir vocês. Pode preparar o que vocês têm de melhor contra o povo de Deus. Pode vocês virem com escudo, com cavalos, pode reunir em povos, nações contra o povo de Deus, porque sou eu quem vou destruir vocês. Essa é a promessa de Deus para nós que servimos Ele de todo o coração. Então, todos os dias, se coloca diante de Deus, pedindo perdão, pedindo para Ele guardar a tua casa, a tua vida, repreender todo o mal, todo o levante do inimigo. É tempo de nós orarmos um pelos outros. É tempo de nós não ficarmos olhando aonde está a fraqueza do irmão, mas é nós cobrimos o nosso irmão em oração, pedindo, Senhor, levanta, guarda ele nessa área, desperta ele nessa área, Senhor. E não menosprezar, porque enquanto o povo de Deus tem brigado, enquanto o povo de Deus tem se acusado, o inimigo, ele tem se fortalecido contra o povo de Deus, mas Deus está dizendo aquele que está nele, aquele que está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, aquele que tem orado, que tem clamado ao Deus poderoso e santo, vai ver a mão de Deus livrando em todo o tempo. Amém? Essa palavra de Deus que Deus tem nos dado no dia de hoje, onde Deus está dizendo que Ele vai colocar o inimigo no lugar dele. Naquele grande dia onde nós vamos ver Deus vindo resgatar a sua noiva, onde vai ser aniquilado todo o mal. Enquanto nós estamos na terra, nós temos todos os dias, né, ali um desafio, nós vamos ter afronta, mas saiba de uma coisa, descanse no Senhor, porque Ele tem te guardado, porque Ele tem te livrado, você está guardado pelo sangue do Cordeiro, porque você está guardado por aquele que não dorme, o Santo de Israel, né? O Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Então, que você possa entender, pode o inimigo tramar contra as nossas vidas, mas ele não vai prevalecer. E Deus ainda diz, podem se armar com tudo que vocês têm de melhores,
maior sou eu na vida desse meu servo e da minha serva. Maior sou eu na vida desse meu filho e da minha filha. Em nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Um Deus que não dorme, mas que cuida de mim e de você em cada detalhe. É um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra no dia de hoje. Entenda que Deus, Ele está cuidando de nós. Esse verso 38 e o capítulo 38 e o capítulo 39 fala sobre, né, ali, quando Deus está se levantando contra Gog, né, contra um exército maligno. Então, Deus continua no verso 39, eu vou ler o verso 1 para você ver como que Deus continua a falar. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Então Deus, ele é contra todo aquele que vai contra ali os seus princípios, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Jesus fez na cruz, que não aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Ó, e te farei retornar, de novo, te farei retornar, mas te deixarei uma sexta parte de ti e te farei subir das partes do norte e te trarei sobre os montes de Israel e te tirarei o teu arco da sua mão esquerda com um golpe e derramarei as tuas setas e da tua mão direita. Então Deus está dizendo, sou eu que vou derramar a vingança contra ti. Sou eu que vou lutar contra vocês. Não é o meu servo. Não é para nós lutarmos com as nossas mãos. Não é para nós guerrearmos guerras carnais. Não é para nós termos raivas de alguém que tem se levantado contra mim e contra a tua vida. Mas é para nós lutarmos contra o inimigo da minha e da tua alma. Quando fala de Gog, está falando contra o inimigo da minha e da tua alma. Está falando contra aquele que tem usado pessoas para vir contra a nossa vida, para nos distanciar da presença do Senhor. Então, Deus, ele disse para nós, pode o inimigo se levantar com as suas tropas, podem mexer o pauzinho, podem lançar palavras contrárias, porque não tem maldição que sem causa, né? E se não tem causa, não tem por que alguém te amaldiçoar. Então, Deus está dizendo que tudo aquilo que vier, ele vai fazer voltar. E eu te farei dar meia volta. Capítulo 38, verso 4. Verso 4, que diz, eu te farei dar meia volta e porei anzóis nos teus queixos. Olha o que Deus está dizendo. Que aquilo que tem tramado contra o povo de Deus não tem como prevalecer. Aqueles que Deus já abençoou, não tem como alguém amaldiçoar. Aquilo que já está abençoado, abençoado será, em nome de Jesus. Então, permaneça no Senhor, confia, creia, dê louvores ao Deus Altíssimo, engrandeça o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.